a nossa aula. Eu devo confessar com vocês que eu estou bem nervosa, porque eu estou sabendo e estou acompanhando que o nível das aulas está muito boa. Então, o nível está muito alto, a régua está alta. E aí a minha responsabilidade aumentou muito. Eu fiquei preocupada. Depois eu preparei essa aula ontem, porque a gente foi para o interior e tudo, mas espero não decepcioná-los, espero que a gente troque informações, que na verdade é isso, né? É um local, é um espaço não só de aprendizado, mas também de troca de informações, troca de experiências também, né? Então, nós hoje vamos falar sobre planejamento e financiamento de políticas públicas. Parece que na próxima semana você já tem também uma aula com a Luana, que é uma especialista em orçamento. Então, vou falar agora num viés do orçamento, mas o orçamento público, certamente vocês vão ter uma aula maravilhosa com ela, que é uma especialista nisso. Então, qualquer coisa, me ajudem aí, espero que gostem. Vamos embora. Estão vendo? Sim, 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 Noeli. Tranquilo, Então, Sim. Noeli. planejamento, financiamento de políticas públicas. Sim, tô vendo. Bom, para quem não me Noeli, conhece, oi? você vai disponibilizar para a gente os slides depois? Sim, eu acho que sim. A Larissa e o pessoal da coordenação está fazendo isso, né? Acho que eles estão disponibilizando, tá? Sim, vai estar lá na pasta de líderes, tá bom? Viu? Tá aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou Obrigada. jornalista, tenho especialização em comunicação política, em comunicação digital, também tenho formação em ciências políticas e atualmente eu estou tentando cursar direito eleitoral na PUC. Trabalhei na LERJ, sou chefe de gabinete na Câmara dos Deputados desde 2007 e também sou presidente da estadual da Secretaria da Mulher. Então, primeira coisa assim quando nós pensamos nos temas, né, é por que uma aula sobre planejamento de financiamento de políticas públicas? Em um curso de formação de lideranças políticas, é crucial ter um profundo conhecimento sobre políticas públicas, independente do papel onde você esteja, ou como mandatário, ou como agente político, exercendo algum cargo na gestão, ou até mesmo com a sociedade civil. E a gente precisa saber que política pública ela precisa ter um tripé, ver se vocês concordam comigo. Ela tem que ser eficaz, tem que ser responsável e tem que ter estratégica, né? Tem que ser estratégica, ela tem que ter estratégia, ela tem que atingir os seus objetivos. E para isso, a gente precisa ter algumas compreensões. Por exemplo, para ela chegar à eficácia, à responsabilidade e à estratégia, a gente precisa ter uma compreensão do papel do Estado. O Estado não é aquele ente longínquo ou apenas burocrático, mas ele é um ser, ele é como dizer, ele tem é uma ferramenta, na verdade, é uma ferramenta responsável pelo bem-estar social. E tem que ser através de ações do quê? Ações concretas. As ações concretas do bem-estar social, a gente pode dizer que são as políticas públicas, concordam? Para construir a política pública, além de saber que o Estado ele tem esse papel e é através do Estado, da ferramenta do Estado, que a gente constrói política pública, a gente precisa identificar os problemas e as oportunidades. Então, a gente tem que conhecer o nosso ambiente, né? Conhecer onde a gente está. Nós estamos no município, nós estamos no Estado, nós estamos na União. Qual é o meu papel? É vereador? É um deputado estadual, eu quero ser um deputado federal, eu quero ser da sociedade civil, eu quero ser da academia, identificar quais são os problemas, quais são as lacunas,
Quais são as ineficiências? Quais são as políticas públicas que não existem ainda? E aí é o ponto de partida para a gente apresentar a política pública. A gente também precisa ter uma análise crítica e propositiva. Nem tudo que está aí está bom. Nem tudo que é apresentado na Câmara, no Senado, no governo federal, nem tudo que é apresentado lá em Barra do Piraí, né, Pedrinho, é bom. Então a gente tem que ter uma análise crítica e propositiva. Não no sentido só de criticar, mas no sentido de propor mudança. Até porque a sociedade, né, gente, vive em constante mudança. Não dá para uma política pública de 10 anos, 5 anos com essa tecnologia que a gente vive, continuar. Ela tem que ser renovada, ela tem que ser replanejada, ela tem que ser avaliada. Então, é um trabalho constante de análise e crítica. E tem que ter legitimidade e engajamento. Quando o líder político domina o tema, ele ganha o quê? Credibilidade e legitimidade para falar sobre aquele tema. E a gente não precisa saber sobre tudo, né? Até a gente fala que brinca na comunicação, quem fala tudo para todo mundo não fala nada para ninguém. E assim também, a gente não precisa dominar todos os temas, mas naquele tema que a gente se propõe a apresentar uma política pública, até porque interfere na vida de centenas, de milhares de pessoas, a gente precisa ter legitimidade para falar sobre o tema. Então, é isso, né? Em um curso de formação de lideranças, é crucial ter um profundo conhecimento sobre políticas públicas, como se planejam e como são financiadas. Esse tripé de conhecimento é fundamental para que ela possa atuar de forma eficaz, responsável e estratégica no cenário político, seja como formulador, implementador ou fiscalizador, ou seja, quem é a gente, né? Quem é você na fila do pão. Mas o que é política pública? Tem várias definições, né? Mas todas elas dizem a mesma coisa. Política pública pode ser definida como tudo que o governo decide fazer ou deixa de fazer para resolver problemas do nosso cotidiano e do interesse público. É o conjunto de ações, decisões, programas, planos e projetos implementados por governos, seja na esfera federal, estadual, municipal ou instituições governamentais, com o objetivo de atender às necessidades da sociedade e promover o bem-estar social, que é o papel do Estado, né? Promover o bem-estar social. São um conjunto de ações e decisões do governo para a manutenção ou a modificação da realidade social. O que a gente quer com uma política pública eficiente? Mudar aquela realidade social. Então, elas são formuladas, baseadas em desafios coletivos, como saúde, educação, segurança, moradia. Em outras palavras, é o que o governo faz ou não faz para impactar a vida das pessoas, ou seja, o que essa política pública muda na vida daquele morador naquele município. Porque, afinal de contas, a gente mora no município, não é no estado, nem é na União. O Estado também acaba, através das suas políticas públicas, traduzindo as suas intenções, suas plataformas, as suas ações que buscam resultados. Então, aquele governo ele é progressista, ele é mais liberal. Através das políticas públicas implantadas, ele também começa a demonstrar o porquê dele veio, por que ele veio, para que ele está lá, né? Então, quais são as suas intenções? São ferramentas para implementar mudanças progressivas na sociedade e assegurar também que esteja de acordo com a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal ela tem também algumas ações que não podem faltar, como a dignidade humana, por exemplo, ou o próprio bem-estar social. Está lá na nossa Constituição. E como é que a gente planeja políticas públicas, né? Primeiro, a gente precisa identificar as necessidades. Concordam? Depois, a gente define quais são os objetivos, por que aplicar aquela política pública,
como é que a gente vai aplicar essa política pública, a definição das estratégias. A sociedade deve participar dessa nossa política pública. É importante ouvir a sociedade, uma parcela da sociedade. Depois, nós precisamos ter, é o ideal, né? Uma avaliação e monitoramento constante. Uma política, por exemplo, lá da pandemia que nós tivemos, né? Na época da pandemia, ela tem que ser avaliada e algumas até continuaram. Por exemplo, a Lei Aldir Blanc. Ela foi uma política pública que aconteceu na pandemia para auxiliar os fazedores de cultura, e ela se tornou uma política depois de Estado, porque após a pandemia foi votado novamente uma lei para que continuasse o apoio aos nossos fazedores de cultura. Isso foi através de quê? De uma avaliação e de um monitoramento. E, por fim, fiscalização, lógico, né? Primeiro, que precisa saber se ela cumpriu os objetivos. Segundo, a gente está falando de dinheiro público, né? Então tem que ter uma fiscalização. E como é que a gente identifica essas necessidades? Bom, a gente tem alguns institutos, né? Que algumas associações, algumas entidades, como o IBGE, o IPEA, ministérios e secretarias, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, através das agências reguladoras, nós temos a Anvisa, temos Instituto Anvisa, outras agências, a Anatel, por exemplo, né? Temos a NTT. Então, o ideal é que a gente tenha dados, né? Então, a criação e implementação de políticas públicas eficazes depende fundamentalmente de dados confiáveis e atualizados. E no Brasil, nós temos também as academias, as ONGs, a sociedade civil. Tem muita gente na sociedade civil que trabalha com áreas de estudo, né? Que fornecem esses dados. Então, primeira coisa é saber se levantar os dados. E aí, eu queria colocar aqui uma provocação. Seriam as redes sociais fornecedores de dados para a criação de políticas públicas? O que vocês acham? A gente tem o IBGE, tem as instituições, tem a sociedade, tem as academias, as fundações e a rede social. Seria também uma ferramenta para a decisão de uma política pública? Noeli, abri meu microfone Acho que e sim. levantar a mãozinha. Seria? As Acho que redes sim. Eu sociais, acredito que sim. A gente Pessoal, as pode redes confiar na sociais, rede pública, a gente pode confiar nas pessoal, redes sociais. Depende. Depende. Eu acho que a popularidade pode se colher um termômetro nas redes sociais, mas a implementação e a necessidade de políticas públicas somente com a opinião das redes sociais eu acho muito vago, né? Até porque tem muita coisa partidária, então as opiniões ficam muito nos dois extremos. Eu só vou pedir para O que levantar a eu- mão, tem muita gente falando, tá? Para levantar a mão que a Larissa me ajuda aqui a conduzir. Cleiton, pode falar. o que eu acho, o que o colega acabou de dizer aí também, que só pautado na opinião da rede social não é viável. Assim como nenhuma outra política pública é viável através de um único meio de informação, né? Um único meio de estudo. Uma política pública ela é pautada mediante a uma série de estudos, uma série de dados, uma série de informações e fontes. E como fonte, como uma dessas fontes primárias, a rede social pode ser sim como um termômetro de necessidade para uma parcela da sociedade. Assim como você mesmo falou agora no começo da aula, Eli, a implementação da tecnologia e a gente está vivendo um mundo de uma transformação muito grande através da IA, que também pode auxiliar no fomento, né, de políticas públicas para que seja distribuído melhor o dinheiro público através dessas políticas públicas. Eu acho que sim, que a rede social pode ser como fonte primária, assim como outros dados que venham corroborar com um estudo para a criação da política pública.
Mais alguém? Pedrinho. Pedrinho. Olá, Noeli, boa noite a Boa todos. Eu creio que é um termômetro, sim, para se criar políticas públicas, mas não necessariamente somente as redes sociais, Noeli. É isso. Ué, Quem mais? Boa noite, gente. Boa noite, Noeli, Eu, novamente. Noeli, Tem alguém com o microfone aberto aí? Pode falar. Que o nem tem uma palavra. Eric. O Eric. Boa noite, gente. Eu acredito que sim, mas concordo com os meus colegas que me antecederam. A gente precisa se aprofundar. Ela serve como um termômetro. A gente não pode, não deve ignorar de forma alguma as redes sociais, mas serve para que também a gente se aprofunde a partir desses dados preliminares que a gente recebe. Ela é um termômetro extremamente importante para o qual a gente tem que olhar, sim. Elbia, é isso? Vou terminar. Noeli, eu acredito que, como alguns colegas anteriormente disseram, de fato, as redes sociais elas influenciam muito, mas se nós quisermos dados reais, precisamos lançar mão das empresas especializadas. Não tem só o IBGE público, tem empresas também particulares que são especializadas em pesquisas, para que tenhamos dados reais. A influência realmente vai ser só na questão do marketing, mas com a finalidade de trabalho, em questão como hoje de financiamento, orçamento, nosso embasamento precisa ser em dados especializados e científicos. Como a Elbia falou, nós não temos só entidades ou órgãos públicos. Nós temos muitas organizações civis, tem o think tanks, né? Think tanks que fazem esse trabalho na sociedade civil. Agora, assim, ver se vocês concordam, né? E a rede social ela pode mostrar tendência, mas a primeira coisa que a gente precisa saber qual é a fonte, né? Porque, na verdade, até dizem assim que hoje os mandatos se aproximaram muito mais da população por conta da rede social. Isso é uma verdade e isso é muito bom. Mas não deixa de também direcionar, às vezes, muitas vezes, aquele agente político, aquele parlamentar ou aquele governante, que se não tomar cuidado, ele pode ir para um viés errado. Por quê? Porque, primeiro, a gente precisa saber a fonte. Segundo, qual é a bolha que está falando isso, né? Muitas vezes, quem está na rede social daquele agente político são as pessoas que têm alguma relação com aquele mandato, ou com aquele governo, ou com aquele órgão, né? E muitas vezes a opinião, o agente político acaba sendo influenciado por uma bolha que vive no entorno. Então, assim, é preciso muito, muito cuidado mesmo. Por exemplo, a gente tem as enquetes, que é uma coisa muito bacana de a gente, por exemplo, querer saber se uma política pública ela está sendo bem vista ou se as pessoas, quais são as necessidades das pessoas. Mas tem enquete que a gente não conhece a fonte. E até enquete eleitoral a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não conhece a fonte. E na rede social todo mundo sabe que essas fontes podem ser manipuladas, os resultados podem ser manipuláveis. Então, de fato, eu acho que a rede social, na minha visão, né, se vocês discordam, podem falar, ela mostra a tendência. Ela mostra, de uma maneira mais objetiva, a dor das pessoas. Mas ela também requer cuidado, não só estatístico, porque exatamente assim, a gente não pode, por exemplo, formular uma política pública de uma abrangência num território maior se a gente só ouve o pessoal daquela localidade, né? Mas ela também precisa ser checada como tudo na rede social. Existem fake news, como existem fake dados, como existem fake tendências, né?
e fake informações. Então, a rede social, eu acho que ela é importante, ela pode demonstrar uma insatisfação de uma parcela da sociedade, mas ela precisa ser estudada, analisada, avaliada e medida. Para isso tem as métricas, né? Ela está atingindo qual território, qual parcela da população? Quem é que está falando comigo sobre essa política pública? Concordam? Sim, eu concordo. Tá, então vamos. Mais alguém para falar? Não. Tem? Elinete. Elinete também tem. Oi, Noeli, boa noite. Acabou que eu coloquei no chat. Você É a minha, procurando. a minha opinião, né? Que a rede social ela ajuda muito, principalmente a questão de quem trabalha com projetos, que está tentando fazer algum tipo de entrar na questão de fazedor de cultura. Então, pode ser um ponto, um diferencial que vai decidir, né? Essa situação, porque tem as datas ali das publicações para provar quanto tempo você falou que tem o projeto, ou que trabalha em eventos, enfim. E também tem ali os comentários que ajudam bastante. A pessoa vai lá e vai ver também a questão da desenvoltura do trabalho que está sendo apresentado. Eu acredito que a rede social hoje ela ocupa o lugar do antigo portfólio, né? Ah, traz aqui seu portfólio para dar uma olhada nas suas fotos, nos seus vídeos. Então, ela faz esse trabalho hoje, é o que eu acredito. Para esse caso, acho que sim. Bom, primeiro a gente precisa levantar os dados, né? Depois a gente tem que ter. Peraí. Não, acho que passei demais. A gente precisa ter definição dos objetivos. Objetivos claros e mensuráveis. Não dá, isso acontece muito no Brasil, principalmente quando um governo sucede o outro, ver se vocês concordam, de mudarem políticas públicas ou reimplantarem ou deixarem de aplicar aquela política pública porque houve apenas uma mudança de governo, né? Então, ela tem que ter definição de objetivos e ser mensurada. E o agente político tem que ter a responsabilidade de, de de analisar essa avaliação, né? Saber se aquela política pública do governo anterior ou da gestão anterior ou que está agora nos parlamentos e nas câmaras que já passaram né, as leis estão em tramitação, por exemplo, se elas são responsáveis, né? Se essa política pública ainda é necessária, se ela está atualizada, se não foi só um momento econômico ou social, por exemplo, para poder implantar aquela política pública. Ela tem que continuar, ela deve ser mantida, né? É um papel de responsabilidade também do agente e do gestor. Tem que estar com as necessidades identificadas, né? Ainda há necessidade daquela política pública, nós ainda temos pessoas à margem da sociedade, abaixo da linha de pobreza, né? Tem que ter desenvolvimento de estratégia. Elas, assim, não dá para chegar lá e falar, bom, agora, a partir de agora, nós vamos colocar, vamos fazer aqui o Bolsa Família, sem saber que nós temos regiões distintas, diferentes, que a gente precisa chegar com a informação lá no norte, no nordeste, nas cidades mais distantes, como é que as pessoas recebem esse dinheiro, é cartão, é Pix, né? Agora, né, tem o Pix e tal. Então, assim, a estratégia, o desenvolvimento da estratégia faz parte da aplicação de política pública. O método, a escolha do método, a escolha da abordagem que a gente vai fazer, vai ter, por exemplo, no caso da vacinação, por exemplo, né? É importante saber como é que vai fazer, como é que essa vacina vai chegar em todos os rincões do país, nos rincões mais distantes do país, né? Porque senão a gente não consegue atingir os objetivos. Acho que a participação social também é importante. A inclusão da sociedade civil é importante. Ela garante que essas políticas públicas elas sejam mais representativas. Apesar de nós termos representantes nas câmaras municipais, estaduais, federais, a sociedade tem uma grande importância, um grande peso para
para auxiliar, é um braço auxiliador que atenda realmente às demandas da população. E volto a falar, avaliação e monitoramento, né? É importante o gestor público, o agente público, o governante, o legislador, entender que ele precisa avaliar de tempos em tempos, ele precisa estar perto dos resultados e avaliar esses resultados, inclusive quando esses resultados estiverem ruins, terem a sabedoria, a capacidade de voltar atrás, refazer uma política pública. Concordam até aqui? Tá tudo bem? Quem discorda? Ninguém? Então, vamos. Tempo correto. Tempo correto. Bom, para aplicar uma política pública, ela não é de graça, né? Ela tem que ter suas fontes de financiamento de políticas públicas. E quais são elas? O orçamento público e uma gestão financeira. O financiamento pode vir de várias fontes, incluindo impostos, transferências governamentais, doações, parcerias, tem as PPAs agora, né? Parceria público-privada. Mas ela é basicamente do orçamento público e de uma boa gestão financeira, né? Um governo falido, um governo em recuperação fiscal, ou como essas cidades, muitas das cidades que os novos prefeitos assumiram, como eles receberam as finanças que muitos municípios do nosso estado tiveram que decretar, esqueci o nome, gente, tiveram que decretar calamidade financeira, tiveram que decretar a calamidade financeira. Isso é uma má gestão, né? E provavelmente vai comprometer a política pública para o próximo governante. E se fosse só por aí, né, gente? Estava tudo bem, né? Político, está na área política, eles brigam e tal, mas o pior é que essa calamidade financeira que muitos municípios do nosso estado tiveram que decretar, que essa irresponsabilidade acaba atingindo lá aquele cidadão, né, que precisa do remédio, precisa da escola, seu filho precisa da merenda, né? O seu pai precisa daquele medicamento, daquele ônibus, né? Infelizmente, a gestão financeira é um grande problema que a gente tem vivido aí, principalmente nos municípios. Para efetivação de uma política pública, nós temos alguns ciclos. Identificação de problemas e formação da agenda, a tomada de decisão, a implementação propriamente dita e a avaliação e monitoramento. A identificação de problema é o reconhecimento qual é o problema social que exige a intervenção do governo, que de fato o governo tem que estar presente ali. Essa fase, essa etapa, ela envolve a mobilização de grupos de interesse, da sociedade civil, da academia e até mesmo da opinião pública, e pode ser até via rede social, para que a questão da agenda seja efetivada. Então, assim, ouvimos a sociedade, como é que há necessidade, há uma brecha nessa política pública para aquela população, para aquele bairro, para aquela cidade, para aquele estado, né? Então, vamos ouvir como é que a gente precisa implementar a nossa agenda. E aí vai para a formulação da política. Depois da formulação da política, vai a tomada de decisão. É hora de implementar? Temos orçamento para implementar? Porque tudo, por exemplo, a gente quer... Eu vi muitos municípios agora querendo comprar uniformes bonitos, bacanas, porque as crianças merecem. Mas muitos prefeitos tinham que decidir. Ou compra remédio ou compra uniforme, né? Então, primeiro, precisa saber, existe orçamento para implementar? Existe a forma e o formato para implementar?
e, novamente, a avaliação e monitoramento, né? Naquele momento, nós não pudemos comprar uniforme, mas tem alguma criança que está deixando de ir na escola por conta da falta do uniforme, não é isso? Que a gente está lidando com cada, né? Você não pode governar para o indivíduo só, né? Mas você tem que pensar que aquele indivíduo também faz parte daquela sociedade que o Estado está faltando com políticas públicas naquele momento, né? Agora me dizem, vocês acham que políticas públicas são criadas no Brasil assim, levando em conta esses ciclos, esses dados, ou são baseados em necessidades eleitorais? Eu acho que isso aqui vai me dar popularidade, eu acho que isso aqui vai me ajudar na reeleição. O que vocês acham? No Brasil, infelizmente falando, é em busca de popularidade. Infelizmente, a maioria dos nossos chefes de executivo esperam 3 anos, 2 anos e começam a fazer políticas públicas em massa nos 2 últimos anos de governo para alavancar sua popularidade visando a reeleição ou a eleger o seu substituto. Quem mais? André Rios. Corroborando com. Primeiramente, boa noite. Prazer estar no ali. Chamar o sua. Prazer. Corroborando com o colega anteriormente falou, é exatamente isso, né? O político, né, os grupos políticos identificam aquele nicho e aquele potencial de voto, trabalham aquelas políticas públicas que mais vão lhe dar retorno, né? Ainda mais quando a gente pauta uma política pública que é voltada para o interior, uma questão mais regional, vamos dizer assim, que acaba criando aqueles currais ali que dependem daquela política pública até para poder se desenvolver, né? Que sem essa política pública, o município muitas das vezes não consegue se desenvolver. Então, muitos grupos políticos acabam pegando esse termômetro social e trabalhando esses nichos justamente quando chega perto ao pleito eleitoral. A próxima é a Natiele e em seguida o Sérgio Henrique para finalizar, tá? Boa noite a todos, boa noite, Maria, a Michelle aqui. E eu também acho, né, corroborando aí com o que os colegas falaram, é uma vivência que a gente tem, infelizmente. Os colegas já até falaram anteriormente o que eu iria dizer, mas eu acho que a visão ela é pouco para a população, né, pouco para a ponta, e eles visualizam mesmo aquilo que vai dar mais imagem, né, aquilo que vai dar mais ibope, mais audiência para eles ali. Infelizmente, no nosso Brasil, é o que acontece. Vocês acham que os prefeitos, os governadores, eles se preocupam mais em fazer creche do que saneamento básico? Muito mais. Bem Saneamento básico mais. fica debaixo da terra, né, Noeli? Debaixo da terra ninguém vê nada. Exatamente. Noeli, Oi. essa tendência, como ele falou aí, de fazer obras aéreas, né, e logo nos centros, isso acontece, eu percebo, pelo que eu vejo assim, fotografias, não é só no estado do Rio de Janeiro, não. É em todas as metrópoles do mundo. Essa é a tendência mesmo dos políticos. Agora, eu acho que aqui no Brasil, a gente que eu digo, estou me colocando como brasileira, como igual, a gente peca muito na não terminalidade dos trabalhos anteriores, que a gente acredita que vai dar ibope para o colega que veio anteriormente. Só que isso para o orçamento é um pecado gravíssimo, mas eu não sei se estou correta, isso é apenas uma impressão minha. Quem pode E responder? Noeli, só um minutinho, rapidão. É engraçado que as obras, né, tudo que vai desenrolar sempre desenrola assim no ano da eleição. E eles sempre dizem que é porque não foi liberado, porque a questão
orçamentária. Então, tira essa dúvida aí para gente se realmente é isso que acontece, né? Na minha cidade, por exemplo, foram liberados milhões de obras no ano da eleição e meses antes, né? As inaugurações foram uma atrás da outra, meses antes da eleição. Então, tira essa dúvida aí para gente se de fato é isso, né? Depende muito, né, Dan? Mas, por exemplo, a gente que acompanha muito aqui as prefeituras, né? O nosso gabinete, nosso mandato, ele vive muito a vida das prefeituras, pequenas e médias principalmente. E o que a gente também vê é o seguinte, né? O orçamento é finito, o dinheiro público é finito. Há também, por exemplo, depois da pandemia, houve uma queda de arrecadação, né, em todos os municípios, e os prefeitos ficaram prejudicados na sua realização. Um segundo aspecto que pode ter também é que, por exemplo, algum tempo atrás, teve uma mudança no repasse dos royalties. Então, aqueles municípios que contavam com aquele dinheiro tiveram que refazer o seu orçamento e provavelmente as políticas públicas foram também modificadas de acordo com aquele orçamento. Outro caso é a gestão orçamentária, a gestão do dinheiro de um governo irresponsável, por exemplo, faz com que o primeiro ano, o segundo ano, seja mesmo de arrumar a casa, né? Porque se ele chegar lá e ele começar a comprar coisas novas, a botar a obra para frente e tal, a folha de pagamento não fecha. Então, assim, existem algumas realidades, não existe uma verdade, existem algumas realidades, né? E tem aqueles prefeitos que têm a estratégia de deixar o município rodando com pouca coisa nos 3 primeiros anos e no 4º ano do seu mandato gastar seu orçamento que juntou lá no cofrinho, guardou no cofre né, da prefeitura de fato, embelezar a cidade, né? Esse dificilmente conclui obras estruturantes, como, por exemplo, saneamento básico, porque é difícil você conseguir realizar uma obra de saneamento básico em curto período, mesmo a cidade sendo pequena. E eu lembro também o seguinte, né? Há um estudo dizendo que a cada R$ 5 gastos, não, a cada R$ 1 gasto em saneamento público, o município, o Estado, o poder público, ele economiza R$ 5 em saúde pública. Bom, se o gestor faz essa conta, o que ele teria que fazer? Investir em saúde pública. Mas a gente tem municípios aqui no nosso estado, né, que não tem. Tem um município chamado, não sei se tem alguém de São Francisco de Itabapoana na nossa sala. Não, São Não. Francisco. Então, até há pouco tempo não tinha 1 metro de saneamento. Começou numa gestão passada. Nós temos a cidade de Varriçai, eu falei no norte, agora no noroeste do nosso estado, que agora é que estão investindo em saneamento na cidade, né? Então, assim, são várias realidades que a gente vive, várias verdades que a gente vive, e depende muito dos gestores à frente dos governos, né? Não é isso? Quem Noeli, concorda, discorda. Eli, eu até concordo com a arrumação do governo que pega uma prefeitura, um governo bagunçado do anterior. Mas o problema é que a gente vê muito isso numa continuidade, né? Uma continuidade de governo e até do mesmo partido, da pessoa que é reeleita. E, como a colega falou aí, isso não é só da gente, não. Isso é global. Mas o Brasil, acho que ele exagera nessa coisa de juntar no cofrinho. E não é dizer que as políticas que são feitas no último ano não são boas para o povo, não são. O problema é que elas podiam ser feitas bem antes, mas elas deixam para ser feitas depois de 3 anos, entendeu? Muitas vezes são políticas necessárias mesmo para a população, como o asfaltamento, a coisa da luz, da melhoria da luz. O problema é que eles deixam para fazer isso no último ano, quando para ser feito ao longo dos Tem 4 anos água, dele. tem água. No-
Noeli, Sérgio Oi. Henrique, pode falar. Sérgio Silva. Sérgio desculpa. Silva. Serginho. Oi, Serginho. Boa Opa! noite, tudo bom? E aí, Serginho, tudo bom? Oi, Sérgio. Eu Pode falar vejo você. que. Posso falar? Então, Pode. eu vejo que realmente a política pública, nos últimos anos, faltando um pouco tempo para a eleição, teve prefeitura, isso eu acompanho muito, que corre e faz a bastante de obra e não termina, consegue a reeleição. Quando entra no segundo mandato e vê que a popularidade dele está muito baixa e não almeja um antecessor dele, ele começa a abandonar a política. Aquela, aquele população sofre muito dos últimos do segundo mandato dele. Quem mais? Alô? Eu. Noeli Olindino, posso falar? Pode, vereador. À vontade. Eu queria discordar dos colegas, mas cordialmente, pelo amor de Deus. Eu acho que quando você assume, a gente que trabalha em órgão público sabe da dificuldade que é para gerar uma licitação, para fazer as coisas, até que você defina o que você de fato, qual é a tua prioridade, tome pé do orçamento, faça uma definição da LOA, porque já vem com a LOA definida quando você assume o mandato, faça a readequação de para onde vai a verba, consiga buscar uma licitação para fazer aquilo que você quer. Eu acho que realmente é por isso, é um dos grandes motivos da coisa tardiar um pouco. Eu acho que não é tão a impressão de que se tem é que a gente demora para fazer, para que faça logo próximo da próxima eleição, mas é porque a burocracia estatal, a burocracia de governo é muito grande ao ponto de fazer com que seja lento de fato. Então, assim, eu acho que tem um mix das duas coisas, mas o principal é por conta da burocracia de Estado. Será que muitos falaram aí também uma provocação para a gente pensar, né? Foge um pouco da nossa aula. Muitos falaram aí sobre a questão da reeleição, né? Então ele deixa para fazer perto, para ser reeleito, e aí joga no último ano a perfumaria, né? Em outras palavras, será que a reeleição é ruim para o executivo, Professora, por exemplo? professora, Oi. André, essa questão de deixar para fazer no último ano, é o Thiago Santana que está falando. A gente também tem que entender o público que a gente também trabalha. Por exemplo, vou botar uma comparação aqui. A gente dá 364 dias uma água gelada para um público. Copo de água gelada, maravilhosa, com gelo. 365 ela recebe um copo de Coca-Cola gelada. Essa pessoa que recebeu essa Coca gelada, infelizmente, ela vai esquecer a água que ela ganhou 364 vezes. Então, no bom sentido da palavra, gente, a gente também não pode perder esse público, não. Então, às vezes, o fazer nos últimos 2 anos é uma forma de estratégia, infelizmente. Porque se a gente for deixar passar, a gente perde. Não estou dizendo que isso tem que ser uma regra, mas também a gente não pode descartar. Infelizmente, Tiago, mas essa visão é uma visão que a gente tem que mudar. Beleza, a gente pode começar a mudar essa visão, mas também a gente não pode deixar, desculpa, que muitos fazem. Senão a gente acaba perdendo também voto e chance de entrar. Porque depois que entra no nosso lugar, a gente vai ficar assim, caramba, e agora? Eles entraram. Então, às vezes, a gente tem que jogar o jogo. O André Rios levantou a mão e depois o Iata para finalizar. Tá, ok. Tá, o grande problema nessa questão toda são as políticas de governo, né? Que deixam de ser política de Estado e passam a ser política de governo, né? Aquele grupo político que ascendeu ao poder. Eu acho que a partir do momento que os problemas eles não surgem da noite para o dia, né? Todo mundo sabe que ensino integral é a melhor forma, saneamento básico economiza muito na saúde pública, investimento em cultura, todo mundo sabe a fórmula que tem que ser feita, né? Mas quando a gente tem além de ter
uma máquina burocrática muito entravada, a gente também tem uma liberdade, muitas das vezes, do gestor em querer criar algo novo de algo que já é velho. Eu acho que se tivesse mecanismo que obrigasse o gestor a dar continuidade àqueles programas ali que foram iniciados, né, e não sair daquele cronograma, a gente acho que passaria de nível e deixaria de exercer uma política somente de governo e passaria a ter, de fato, uma política de Estado. Yata? Oi. Para reforçar a fala do colega na questão, né? Está falhando a Gostei muito da sua, está falhando. Yata, o seu áudio está muito ruim. Então, não melhorar esse áudio não é um problema. Isso melhorou. Não. Não, então deixa se Agora tocar melhorou. E agora Agora melhorou. melhorou. Opa, então vamos. Se piorar, vou falar pausa. Você mexeu em alguma coisa aí, você ficou pertinho que piorou. É. Aí para você falar, peraí. Então, Tá, existem melhorou? alguns. Desliga a câmera para ver se fica melhor. Deixa eu ver. Quando você fala assim, ó, agora Desliguei. ficou bom. Melhorou? Sim, Foi? Tá. foi. Então, Foi. beleza. Pegando aí o gancho do colega anterior aí, ao André, eu não gravei o nome, mas foi uma boa fala, porque a gente está no meio de um jogo. E aí É você o tem que ter Thiago, sou eu. Sim, então, foi boa a sua fala, porque a gente tem que ter também a sabedoria para entender qual é o momento de lançar determinada coisa. Se perde uma eleição, talvez por algum preciosismo errado. Eu também queria que vocês entendessem, porque eu queria muito que isso fosse diferente. Mas quando você está no meio e que você percebe o jogo, a gente tem que ter sabedoria para lidar com determinadas situações. Ele falou da água, né? Por muito tempo, eu vou citar aqui um lugar onde eu convivi, que foi a questão da Serra Mar, em Nova Friburgo, ligando Friburgo com a região dos lagos. Aquele trecho foi um trecho que serviu de pauta para a eleição de para várias eleições, até a hora que resolveu e ninguém mais lembrou da situação, ou quem fez. Então, assim, determinadas situações têm que agir de forma estratégica e sabendo o decorrer do jogo, para você também não perder. É um posicionamento daquilo que eu já vivenciei em termos de campanha política. Então, uma vez lá dentro, não que você vai agir de forma errada. Eu queria que tivesse maturidade e pensamento para entender o que eu estou falando. Mas, uma vez lá dentro, você consegue reverter ou então consegue trabalhar de forma com aquilo que você vai ter a caneta na mão para poder fazer. Só que antes disso, existe um jogo e a gente está num grupo de formação política e muitos aqui têm mandato e outros estão galgando ter mandato. A gente tem que entender o cenário e poder combater até mesmo esse tipo de prática existente, mas de que forma que a gente combate isso, não é? Então, Noeli, eu só peguei esse gancho para falar, não sendo contra aos meus pensamentos, mas eu tive que exercer de muita maturidade, quebrar alguns paradigmas para entender que para eu galgar alguma posição, eu tenho que entender o jogo, que jogam de forma errada, mas que jogam. Então, eu queria, não é uma resposta, né, objetiva, porque estou falando aqui, a gente está fazendo uma avaliação e tal, mas eu queria colocar três coisas para vocês pensarem. Primeiro, alguém falou sobre continuidade de obras. Sim, existem mecanismos de controle, existem os órgãos de controle. A gente vai até falar sobre isso agora, é o próximo assunto que nós vamos fazer. Sim, que existem órgãos de controle e existe sim uma forma de você fazer com que um novo gestor termine aquela obra ou aquela política pública se demonstrada que ela realmente fez diferença na vida das pessoas. Existem esses órgãos, esse mecanismo de controle. A outra coisa é que a gente está falando de política pública, mas também está falando a gente acabou falando sobre eleição.
E tem o Instituto da Reeleição, que está, inclusive, em discussão novamente no Congresso, e a gente vai ter oportunidade de falar isso numa aula que a gente vai ter de legislação eleitoral. Esse Instituto da Reeleição para o Executivo, né? Ele é bom ou ruim para o cidadão, para as políticas públicas. E a terceira coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte: nós estamos falando de dinheiro público, de cidadãos, de necessidades, de pessoas que precisam da merenda escolar para poder ter seus filhos alimentados, precisam do transporte público para chegar no seu trabalho, precisa do medicamento no posto médico para sobreviver, precisa da insulina comprada para poder manter a glicose. Então, assim, acho que quando a gente pensa em política pública, a gente tem que pensar principalmente em responsabilidade e respeito. E a gente aqui é um partido político, a gente trabalha com eleição, a gente trabalha com reeleição, a gente quer que que o nosso partido cresça, mas a gente precisa também pensar, informar, e para isso nós estamos aqui, né? Informar gestores públicos, informar mandatários que até tenham, e é legítimo isso, a vontade da sua reeleição, mas que não pode virar as costas para a realidade que nós vivemos, né? Tem muita gente que não tem como sair de casa sem sair amarrando um plástico nos pés, porque não tem asfalto, não tem rua na sua, onde ela mora, né? Para chegar até a escola, muitas crianças têm que enrolar os pés num saco plástico para poder chegar lá e botar o seu sapatinho e tudo, não ficar cheio de lama. Então, a gente precisa também pensar que política pública ela é fundamental para desenvolvimento social e para uma coisa que está na nossa Constituição, que chama bem-estar social, né? E aí a nossa próxima fala, que é também justamente um trabalho colaborativo entre os poderes, entre as diferentes esferas de governo, da sociedade civil, do setor privado, mas elas também devem ser justas e aplicáveis. A capacitação dos gestores públicos, a utilização de tecnologias de informação também podem contribuir significativamente, e isso não significa que ele não vá conseguir chegar a uma reeleição. Sim, de fato, há um planejamento, há uma vontade de fazer, e claro, há orçamento, porque o orçamento eu acho que é a coisa mais difícil que os prefeitos estão convivendo agora, e a gente escuta isso diariamente no nosso gabinete, que os prefeitos estão com pires na mão, não é porque desviaram verba, é porque a arrecadação caiu, porque a gestão financeira está em crise e eles não sabem como vão comprar o medicamento. Isso é, de fato, uma realidade que a gente vive no nosso país, né? Mas na tomada de decisão que a gente estava falando lá sobre os ciclos, as tomadas de decisão, o gestor tem que ter a responsabilidade de saber que aquela tomada de decisão dele impacta vidas, impacta pessoas, né? Claro que muitas vezes ele tem que fazer escolhas, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o planejamento, a responsabilidade e o respeito à coisa pública tem que ser um alicerce, um tripé para os gestores, não concorda? Acho que o Cristiano quer falar aí. Isso, Cristiano, pode falar. Estão me ouvindo legal? Boa noite a todos. Boa noite, Noeli. Boa noite. Eu só queria ouvir a fala anterior dos colegas e, assim, de forma muito respeitosa, num espaço democrático tão rico como esse, eu não poderia deixar de colocar minha opinião também. O que acontece? Quando se fala da questão do jogo, de fazer parte do jogo, acho que o Solidariedade está saindo anos-luz na frente. Porque se a gente está aqui numa segunda-feira estudando, né, para capacitar cada um de nós para quem seja candidato ou não futuro, quando a gente está sendo instigado a buscar conhecimento, isso nos permite sair na frente, não precisar de fazer parte de nenhum jogo. Porque, na verdade, a gente já percebe que o jogo, o sistema já faz parte de uma política, na minha opinião, lá atrás. Velha política. Eu entendo que hoje a gente vive uma nova política, desde a fala
da querida Noeli, lá com as redes sociais, até agora chegando na questão do orçamento. Então, se a gente já vive uma nova política, eu fiquei tentando falar, foi porque eu fiquei muito ansioso com a fala de alguns colegas nesse sentido, que eu não me vejo fazendo parte de nenhum jogo para poder alcançar um resultado, porque eu acho que quando eu busco conhecimento, quando eu busco uma fala, uma visão, melhor dizendo, ampliada, uma visão assertiva, como o partido está nos oferecendo esse curso, essa academia, eu já vou chegar lá na frente com uma clareza. Vou chegar lá na frente, anos-luz na frente dos outros que vão estar lá para competir comigo numa eleição, né? Se tratando de uma eleição. Então, assim, eu, Cristiano, não quero fazer parte de nenhum jogo para chegar a algum resultado, porque eu acho que eu vou trilhar o caminho certo, com a forma certa, para poder chegar lá naquilo que eu tenho como objetivo maior. Na Então, é só isso verdade, que eu se queria você me falar. permite, não existe, não sei se existe certo ou errado, né? A gente está colocando algumas reflexões Sim, sim. e que a Questão de gente visão, né? e não existe fórmula mágica, né? Sim. Vamos fazer assim, vamos seguir os passos, o passo a passo aqui dos ciclos, das estratégias e tudo, isso vai dar certo, porque a gente lida com variáveis enormes, climáticas, financeiras, orçamentárias, de governo, e lida com o ser humano, né? Então, assim, não existe o certo e o errado. O que a gente está colocando aqui é uma série de coisas que devem ser, por exemplo, nós devemos estar atentos como gestores públicos, como entes públicos, como agentes políticos, né? E discutir isso mesmo, qual é o caminho mais adequado para cada situação, para cada realidade. Eric. Oi, gente. Somando ao que o Cristiano acabou de dizer para a gente aí, a meu ver, brilhantemente, a partir do momento em que você tem um mandato, eu penso assim, tá? Você é um servidor público, você está servindo o público. Então, quando a gente começa a pensar numa estratégia para ganhar uma reeleição, primeiro, a provocação que a Noeli fez muito bem, eu até tinha baixado a mão porque foi contemplado na fala dela. Então, o dispositivo da reeleição é danoso para a política e para a população, primeira coisa que eu vejo. Segundo, que a gente deixa de pensar no público que realmente está necessitando, e a Noeli elencou brilhantemente essas necessidades de urgência, para começar a pensar apenas num projeto pessoal. Então, eu deixo a provocação aqui, né? Eu concordo muito com o que o Cristiano falou e acredito que, a partir do momento em que você é um gestor público, você tem um mandato, você é um servidor público, você tem que servir o público e isso não pode ficar em detrimento de um projeto pessoal. Obrigado, gente. Vou mandar um pouquinho, senão a gente não vai conseguir finalizar. Tem umas coisinhas que ainda vai criar polêmica aí, né? Mas, assim, eu nem coloquei isso só, Eric. Eu não coloquei aqui que o Instituto da Reeleição seja danoso. É uma coisa que está sendo discutido e que a gente vai discutir, inclusive dentro do partido. Como partido político, nós vamos discutir isso, tá? Correto. Então, aí Isso ficou claro. Eu que estou fazendo a provocação. há necessidade de uma interface entre os diferentes poderes, concorda? Então, nós temos, e cada um tem o seu papel, claro, a Constituição diz isso, né? Qual é o papel de cada ente, inclusive na construção de cada política pública. Né? No nosso sistema democrático, a execução, a fiscalização, a avaliação, ela tem que ser compartilhada pelos três poderes, além da sociedade civil. E ela tem a prestação de contas, a accountability, tudo isso que são, inclusive, mecanismos de controle para que as políticas públicas sejam aplicadas e sejam executadas ao longo de um tempo até terminarem, né? Pelo menos deveriam ser. Então, a gente tem mecanismos de controle, sim, e cada órgão tem o seu mecanismo. Então, vamos lá, por exemplo, o executivo, claro, que é o principal responsável pela formulação e execução e implementação das políticas públicas. Né? Formula como planos, programas, projetos, audiências públicas, escuta. A implementação, bom, se é no âmbito da segurança, qual é a secretaria que vai implementar aquela política pública? Se é na área da educação, é educação infantil, é educação fundamental,
educação à distância, como é que o executivo vai implementar essa formulação, né? Ela formula a política e ela tem que implementar via a sua gestão. E a alocação orçamentária, né? Qual é o orçamento que vai ser utilizado para aquela política pública? Esse é o papel do executivo. Ele propõe como financiar aquela política pública. Tem a fiscalização também, não é só tem o próprio executivo também tem fiscalização. Tem a fiscalização, por exemplo, interna, que é através da Controladoria Geral, por exemplo, da União, CGU, que está aí nesse imbróglio todo, por exemplo, do INSS, que vocês estão ouvindo. A CGU está investigando, está fiscalizando, é uma fiscalização interna do Poder Executivo. E também realiza o monitoramento através, por exemplo, de pesquisas, de programas, né? Ela pode fiscalizar também externamente. Então, tem uma fiscalização interna para avaliação. E é preciso também pensar na transparência. Ela tem que ter uma transparência ativa através de dados orçamentários, de dos gastos públicos, colocar nas suas plataformas com clareza o que é a política pública, como ela está sendo implementada, qual é o gasto e qual é o resultado daquilo. Então, tem uma transparência ativa que é através disso. E uma transparência passiva, que é, por exemplo, através dos requerimentos de informação, da lei de acesso à informação, é uma fiscalização passiva. Temos o Poder Legislativo, que tem função, que ela já é uma função, né, constitucional de legislar e de fiscalizar. Mas ela tem mais do que isso. O Poder Legislativo, ela também pode executar políticas públicas. Por como? Ela pode apresentar projetos de lei. Volto a dizer, por exemplo, a Lei Aldir Blanc é uma política pública que nasceu no Congresso. É um projeto de lei que virou lei, que tem no seu escopo várias ações para a cultura, e dentro delas, por exemplo, a descentralização dos recursos dos municípios do Estado. Então, é uma política pública que começou no Legislativo, né? Ela também pode interferir no orçamento, pode sugerir no orçamento para melhorar, ampliar, modificar a política pública. Então, e pode extinguir também política pública, o Congresso pode fazer isso, extinguir política pública, por exemplo, quando acha que não é eficaz. Um exemplo, não é bem uma política, mas, por exemplo, o caso da cobrança do IOF agora, né? O Congresso está usando uma ferramenta legislativa, que é o decreto legislativo, para suspender os efeitos da medida provisória sobre o IOF. Então, ele tem, para além de um papel de fiscalizador, ele também tem de legislador e também como trava de uma política pública que na avaliação do Congresso não seja benéfico. Ela tem um papel de fiscalizar, e ela tem a fiscalização externa, que é através por exemplo, das CPIs, das comissões parlamentares, ou também dos seus braços, né, que são os tribunais de contas. O Tribunal de Contas da União é um braço do Legislativo que deve auxiliar o Legislativo nessa avaliação e nessa fiscalização. O Tribunal de Contas do Estado é um braço do Legislativo Estadual que deve agir nesse caso de fiscalização e de monitoramento, de avaliação, né? Os municípios, nós só temos 2 municípios que têm Tribunal de Contas, né? Que é o Rio e São Paulo. Mas os municípios sofrem fiscalização dos tribunais de contas. Mas são braços do Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado. São braços do Legislativo que foram criados na Constituição para ajudar, porque tem, né, tem especialistas e tudo, nessa fiscalização dessas políticas públicas. E tem uma fiscalização interna, que é o controle dos seus próprios atos. O Executivo tem e o Legislativo também. Tem que ter transparência e controle dos seus próprios atos, né?
deve dar publicidade aos seus próprios atos e tenha... por mais que falem do legislativo, é o poder mais transparente, porque todo mundo sabe o que acontece na Câmara com o salário de todo mundo, que o deputado, como é que o deputado votou, onde ele estava, se ele estava no plenário, se não está. Realmente o poder, e isso também se reflete nas câmaras estaduais, nas câmaras municipais, é um poder até bastante transparente. E nós também temos o poder judiciário, que, claro, ele atua principalmente no controle da legalidade, na garantia dos direitos, mas ele pode também executar, ser um executor. Por exemplo, garantindo a construção de creches numa cidade que não tenha creche, né? Quando há uma inércia do poder executivo, uma inércia do poder legislativo, ele pode judicializar uma política pública, também da competência do judiciário. Ele também faz a fiscalização através do controle da legalidade, se aquela política pública está de acordo com a Constituição, se ela atende aos princípios constitucionais e legais, né? Tem também a forma de avaliação através de seus órgãos de controle, Ministério Público, né? É um órgão de controle. Se aquela creche custou 10 milhões e se a construção está condizente com os 10 milhões que está lá na plaquinha. Ou muitas vezes cobrar que coloquem na plaquinha os valores, porque é obrigado, a lei diz isso, e muitos não colocam. Então, isso também é o papel do judiciário em políticas públicas. Não é só para aqueles julgamentos, mas ele também tem esse papel, e através do Ministério Público, por exemplo, de fiscalizar, avaliar, judicializar, paralisar ou mandar fazer, né? Uma política pública. Até aqui tudo bem, gente? E nós temos o papel... Alguém mais? Uma coisa? O papel da sociedade civil, que é o controle social, né? Desempenha um papel fundamental exercendo o controle social, que é o controle de gestão pública pelos próprios cidadãos. Ela pode até também sugerir execução através de fóruns, através dos conselhos setoriais, através de consultas públicas, de movimentos sociais, através das ONGs. Ela pode fiscalizar através de, por exemplo, denúncias do próprio Ministério Público. A sociedade civil é um braço fiscalizador muito forte através desses órgãos de controle. Pode monitorar o acompanhamento pessoalmente, através das redes sociais, através dos veículos e também através dos grupos de estudo, né? Se, por exemplo, a distribuição de um medicamento não está surtindo efeito, tem grupos de estudos nas universidades, sejam públicas ou não, que podem fazer essa avaliação. Então, assim, o papel da sociedade civil nesse controle social e de política pública é um braço importante. E também acaba exigindo mais transparência, né? Porque a cobrança dela exige hoje que os poderes tenham maior transparência na execução de políticas públicas. Essa interação entre os poderes e a participação social é o que fortalece a democracia e busca garantir que as políticas públicas atendam verdadeiramente aos interesses da população, promovendo a justiça social e o desenvolvimento. Ou seja, se as instituições funcionam, se as instituições têm a sua separação de poderes, seus pesos e contrapesos funcionando, a probabilidade de termos políticas públicas mais eficazes, mais justas, é muito maior, né? Então, estamos aqui defendendo a democracia. Bom, e quais são os instrumentos de planejamento e orçamento público no Brasil? Nós temos, e aí vou fazer aqui só uma fala para a gente, só para um assunto, mas eu tenho certeza que a Luana, na próxima aula, vai esclarecer bem para vocês sobre a questão do orçamento. A Constituição de 88 estabeleceu os principais instrumentos que guiam o planejamento e orçamento público. O plano plurianual é um plano de médio prazo, que é 4 anos, sendo que são 3 anos do governo atual e mais um para o próximo. Por quê? Isso justamente para garantir a continuidade das políticas públicas. Então, quando o legislador pensou na Constituição que o plano
plurianual deveria ter 4 anos e deveria contemplar 3 anos de uma atual gestão e o próximo ano, era justamente para garantir a continuidade das políticas públicas. Ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, é uma forma de perpassar um governo. Nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela trata mais de metas, né? Elaborada anualmente, estabelece as metas, prioridades para o ano seguinte. Temos que mudar a educação fundamental, né? Temos que investir mais em pesquisa. Então, dispõe sobre as alterações na legislação tributária, inclusive, estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais e de fomento. E nós temos a lei orçamentária anual, que cuida de receita e despesa, né? Também elaborada anualmente, e ela estima o que vai entrar e o que vai ter que sair, né? Do governo naquele ano fiscal. Ela detalha como os recursos públicos devem ser aplicados naquele ano. Até aqui tudo bem? Então, nós temos o PPA, são 4 anos, 3 anos no governo próximo, temos a LDO que cuida de metas e tem a lei orçamentária que cuida de despesas e receitas. Eric, quer falar alguma coisa? Eli, tem uma dúvida. Por exemplo, nossa chapa ganhou e a partir de janeiro começamos ali a governar. E aí o orçamento que foi aprovado pela Câmara Ih, tá falhando o seu áudio. contra muitas das coisas que a gente estava pensando e planejando. A gente consegue com a Câmara algum aditivo ou alguma suplementação ou isso não é possível por lei? Sim, é possível, desde que tenha orçamento para isso, né? Tem que mostrar a fonte de financiamento, de onde ele vai tirar aquele dinheiro. Mas tenho certeza que Obrigado. ela vai explicar melhor sobre isso. Então, esses instrumentos são cruciais para a transparência e o controle social sobre o uso dos recursos públicos. Aí, e o que, assim, tá, aí a gente falou do PPA, do LDO, tá, mas de onde vem esse dinheiro, né? Como é que a gente consegue executar? Então, quais são as fontes de financiamento lá, né? Elas podem ser as receitas tributárias, impostos, taxas, contribuições, imposto de renda, consumo, taxação sobre patrimônio, é uma fonte de financiamento para esse orçamento maior. Venda de ativos e dividendos, recursos provenientes da venda de bens ou participação em empresas estatais. Por exemplo, tem a Petrobras, tem uma parte que é o governo, tem o patrimônio da União, do Estado, que vende uma casa, tudo isso pode fazer parte do orçamento financeiro, né? Do financeiro da gestão. Receita de contribuições sociais, Seguridade Sociais, o CONFINS, por exemplo. Transferências constitucionais que são feitas do governo federal para os estados e municípios, do estado para os municípios. Tem algumas transferências constitucionais e legais obrigatórias. Receitas de operação de crédito, como empréstimo, financiamentos obtidos, fundos específicos, né? Por exemplo, como o BNDES tem o próprio Fundo da Cultura, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tem alguns fundos que também compõem esse orçamento. Então, essas são as fontes de financiamento que alicerça o orçamento, o PPA, o LDO e a LUA. Até aqui tudo bem? Aí. Bom, nós temos os desafios do financiamento do Brasil, né? Quais são? Podemos citar alguns? Quais são aí, na opinião de vocês, algumas coisas que são desafios para um gestor público? Pouco recurso, Noeli. Pouco recurso, Folha de pessoal. folha de pessoal,
André. Pouco recurso não é não, cara. O Brasil ele é um país com muito recurso, só é mal distribuído, né? Mal distribuído, mal aplicado, mal avaliado. Ele não, o recurso aplicado aí não é avaliado desde a sua origem, desde o início do programa até o resultado final. A exemplo aí que uma vez eu coloquei a relação do financiamento estudantil. Não tem um acompanhamento de qual investimento, qual o retorno que aquele investimento daquele aluno ali trouxe a médio e longo prazo, né? Se ele está no mercado, se ele está produzindo, né? Eu acho que recurso tem o suficiente, o que falta de fato é um acompanhamento e de fato o retorno desse recurso, desse investimento que foi feito nessa política pública. Pegar o Noeli, gancho. Na verdade, assim, eu vou te dizer que o cobertor é curto, né? Sempre é o cobertor, né? Então, mas a gente tem aqui alguns entraves, alguns desafios. Por exemplo, rigidez orçamentária. O que que é isso? Tem algumas coisas que são obrigatórias, por exemplo, salários, aposentadorias, dívida pública, que quando o gestor vai definir o seu orçamento, ele tem que levar em consideração que essa rigidez orçamentária ele tem que cumprir. Já vou voltar a palavra, tá? Volatilidade das receitas, e é aí que o cobertor fica curto. Por exemplo, quando tem a queda da arrecadação, né? Essa questão, por exemplo, dos royalties no Rio de Janeiro. Vocês lembram que no governo passado foi tirado do consumo da gasolina, o imposto, lembra, no município? Isso arrebentou muitos municípios. Por quê? Eles contavam com aquele dinheiro e veio uma política de suspender o repasse daquele imposto, né? Retirar aquele imposto. Então, assim, aquilo foi para os cofres públicos uma grande perda. E eu digo que o cobertor é curto. Déficit público, né? Que é isso que a gente que vive aí diariamente. As despesas superam as receitas e a sustentabilidade fiscal a longo prazo, a médio prazo, fica deficitária. Eficiência na aplicação de recursos, e aí eu concordo com o André Rios quando ele fala, também tem, às vezes, não há eficiência na aplicação de recursos, não é só isso, mas é isso também. E a coordenação federativa, que é os recursos entre União, Estado e município. A União fica com a maior parte, né? E o cidadão vive no município. Olha qual o problema que a gente enfrenta aí, né? A União fica com a maior parte, mas quem tem que lidar com o dia a dia é o município com seu cidadão que mora aquele espaço geográfico, né? saiu ali. E antes de Marquinhos entrar nos falando. exemplos de políticas públicas, vamos ver quem está com a mão levantada aí, o Eric e a Elbia. Eric, pode falar. Obrigado. Eu observar rapidamente, Noeli, a questão, por exemplo, pela qual a gente passa do regime de recuperação fiscal, que tem juros assim super altos, trazendo uma dívida impagável. O governo do Rio de Janeiro tem pago durante muito tempo a dívida e ela só aumenta, fazendo com que nos leve a um déficit grande também. E sobre o pacto, não é pacto federativo, Isso, pacto federativo. sobre exato, os recursos que a gente manda para a União, que voltam muito pouco para o Rio de Janeiro. Eu estava vendo outro dia, não tenho os números exatos na cabeça, mas São Paulo, Rio de Janeiro, o sul do país também de forma geral, recebe menos da metade daquilo que é levado, enfim, enviado para o governo federal, né? E isso é bem complicado também para nós. Então, vou pedir só para você uma rapidinho, porque a gente tem aqui 35 minutos, eu acho que a gente vai entrar também num assunto que vai dar polêmica. Pode falar. Pode falar? Eu acredito que a falta de participação também popular, zerada, também é um desafio. Eu também penso que a dificuldade nos repasses, a burocracia, segundo a administração, diz que ela é importante para que ela trace um trâmite correto, mas
muito desse caminho, o repasse é dificultoso e isso aí atrasa. Então, eu penso que esses dois fatores aí, e a corrupção, né? A corrupção aí, a histórica no nosso país também é um grande desafio. O nosso deputado fala que corrupção é algo que a gente tem que combater diariamente. Aí, né? Vamos lá, mas a gente tem políticas públicas bem-sucedidas no Brasil, né? Vamos ver algumas. Apesar dos desafios, aí. Temos o Sistema Único de Saúde, Noeli? Oi. Só para avisar os alunos que a lista de chamada já está no chat para assinar só uma vez com o nome completo, tá bom? Tá ótimo. Então, nós temos o Sistema Único de Saúde, que garante acesso universal e gratuito à saúde para todo cidadão, né? Desde a atenção básica até procedimentos mais de alta complexidade, né? É financiado principalmente pelos recursos da União, estados e municípios, e tá lá, e tem consta lá da LOA, né? Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, é uma política pública que tem dado certo no Brasil. Programa Nacional de Imunização, que é um programa um dos maiores e mais eficazes programas que nós tivemos aqui na rede da saúde. Basta ver na pandemia como a gente conseguiu vacinar, né, depois que as vacinas foram aí descobertas, estudadas, como a gente conseguiu vacinar a população e nós temos tido sucesso, infelizmente agora com algumas perdas, né? Algumas doenças voltando aí, mas é um programa, uma política pública que sempre foi sucesso no Brasil. Minha Casa Minha Vida, que é um programa de habitação principalmente financiado pelo FGTS, que é um fundo, por exemplo, que a gente viu lá, né? Que é garantindo habitação subsidiada para as famílias. Seguro defeso, que é aquela renda que os pescadores recebem do governo federal quando eles têm que parar de pescar, né? Na época do defeso. Então, é uma política pública eficiente. O sistema de cotas, que garantiu acesso à universidade a tantas pessoas, são políticas públicas que a gente pode considerar eficazes e que estão aí já passando de governo para governo, né? Com alguma modificação, mas passarem de governo para governo. Então, o planejamento e o financiamento de políticas públicas são processos complexos, mas essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. A participação social, a transparência e a boa gestão fiscal, estão falando aí de corrupção, essas coisas, são pilares para o sucesso dessas iniciativas. O que são emendas? Vamos falar para as famosas emendas. Emendas são emendas, na verdade, a gente fala só emenda. Emenda. São emendas ao orçamento. Emendas ao orçamento é um instrumento no processo orçamentário brasileiro, permitindo que o Poder Legislativo opine, participe ativamente da definição de como aquele dinheiro deve ser usado em cada área. Elas representam a possibilidade de os parlamentares influenciarem a destinação da parte daquele dinheiro do orçamento para atender às demandas locais, às demandas da sua região, às suas demandas eleitorais. E quando a gente fala demanda eleitoral, nem sempre é um aspecto ruim, não. Ele tem aspectos positivos e negativos que a gente vai ver ali mais na frente. Ele então faz as emendas à LOA, né? Isso aqui é emenda. É uma emenda ao orçamento, ou seja, ele modifica aquele orçamento que o executivo manda para o legislativo, e o legislativo, então, faz as suas modificações, os seus acréscimos ao orçamento. Existem agora três tipos de emenda, que são as emendas individuais, de bancada, de comissão e as de relator. As emendas individuais são as emendas que os parlamentares, cada um, recebe um valor e eles destinam para as suas bases.
Esse ano, no ano de 2024 ficou em torno de 37 milhões, mais ou menos. Sendo que metade dela ela é obrigada a destinar para a área da saúde. Desde 2015, ela é impositiva. Eu estava até pensando, quando eu estava ontem, quando eu estava pensando nessa aula, eu trabalhei na Assembleia Legislativa quando as emendas lá não eram impositivas. Então, o que acontecia? Os deputados todos faziam as suas sugestões, as suas emendas, mas só o presidente da Comissão de Orçamento conseguia emplacar alguma emenda, né? Também trabalhei na Câmara quando ainda não era impositiva. E o que acontecia com isso? O governo federal escolhia para quem ele pagava, para quem ele para quem ele pagava, para quem ele concedia esse benefício, né? Com a emenda impositiva de 2015, essa distribuição do dinheiro dos parlamentares para os seus municípios ficou muito mais democrática, porque, assim, sendo oposição ou não, todo deputado, todo senador, todo deputado estadual tem direito a destinar aquele valor, né? Agora, existem prazos limites, né? Tem que, por exemplo, 50% tem que ser para a saúde, tem prazo para você indicar suas emendas, tem que ter compatibilidade com o PPA, o que tem que estar dentro, não pode ser uma invenção do deputado. Ah, agora eu quero criar uma casa de cabeça para baixo, a creche agora vai ser no ar e tal. Ele não inventa isso. Tem que ter compatibilidade com o PPA. Então, ele só pode destinar o que está contemplado naquele orçamento. Ele tem que dizer a fonte, né? Se é da educação básica, tem que ser tirar da educação básica. Ele não pode. E muitas vezes as pessoas até falam assim: ah, está gastando dinheiro com cultura quando devia estar botando dinheiro para a saúde. São dotações diferentes, né? Então ninguém mistura esse dinheiro. Então, o Ministério da Saúde tem um orçamento, o Ministério da Cultura tem outro, o Ministério do Esporte tem outro. E então, quando o deputado manda emenda, envia emenda, acena aquela emenda para algum município, algum projeto, é daquele ministério que ele está tirando. Ele não está tirando de outro ministério, ele está tirando da saúde para fazer esporte. Não, não é assim. E isso é votado, né? As emendas são analisadas e votadas nas comissões, especialmente na comissão mista de orçamento. Existe no Congresso uma comissão permanente que chama Comissão Mista de Orçamento, que é composta de deputados e senadores, e lá são votadas as emendas. E depois no plenário do Congresso Nacional, juntamente com o projeto da LOA. Então, quando vocês falam assim, o Congresso só pode entrar de recesso depois de votar o orçamento. É isso, eles têm que votar o orçamento anual. Deixa eu ver aqui, peraí, acho que vou ter aqui. Existem também os orçamentos de bancada. Os orçamentos de bancada, elas são propostos por uma bancada. Por exemplo, a bancada do Rio de Janeiro é composta por seus 46 deputados e 3 senadores. E, normalmente, é um valor maior, é igual para todos os estados, e, ao contrário das emendas individuais, ela serve para obras mais estruturantes e mais caras. Uma grande rodovia, um hospital que atenda uma região, é, ou seja, são obras de maior vulto. Então, essas obras de maior vulto, elas podem ser contempladas numa emenda de bancada. E como é que é isso? É um consenso, né? Os deputados têm que se reunir e chegar a um consenso. Ó, nós vamos mandar para a construção de hospitais na Baixada. Nós vamos mandar para a construção de uma estrada que vai cortar todo o noroeste fluminense. O deputado Auro é coordenador da bancada pelo segundo ano consecutivo e ele adotou uma forma bem até democrática. Por exemplo, ele promove reuniões da bancada onde as instituições vão lá e apresentam as suas demandas. Por exemplo, a Polícia Militar vai lá e diz: olha, eu preciso trocar os carros, eu preciso trocar os fuzis, eu preciso trocar o uniforme e eu preciso de X milhões. A Universidade Federal do Rio de Janeiro: eu preciso, para manter esse curso, essa obra, esse hospital,
reformar os prédios de não sei quantos milhões. Então, assim, cada bancada tem a sua própria forma de decisão, mas é uma decisão colegiada, eles têm que assinar uma ata, todos têm que estar de acordo. Então, esse dinheiro é destinado para essa bancada, e a bancada, em conjunto, no colegiado, decide para onde vai levar as obras. Então, são normalmente obras e investimentos maiores que as emendas individuais dos deputados não cobrem, tá? E existem emendas de comissão. As emendas de comissão, deixa eu até voltar aqui. As emendas de comissão apresentadas pelas comissões, principalmente a CMO, né? Ela tem um valor, não é impositiva, o governo pode ou não honrar aquelas emendas, e elas refletem mais ou menos assim, um consenso de prioridade. Por exemplo, a Comissão de Saúde, ela sugere emendas ao orçamento na área da saúde. A Comissão de Educação sugere modificações no orçamento na área da educação. Só que essas emendas de comissão, elas não são impositivas, então o governo pode ou não acatar, né? A palavra certa não é nem honrar, é acatar. E emendas de relator, que estão extintas, aquelas famosas emendas que o STF suspendeu, que eles falavam do orçamento secreto, né? O que é a emenda do relator? O relator do orçamento, ele tinha um valor que ele podia utilizar, emendar o orçamento, utilizando o valor, por exemplo, da própria decisão, né? Então, eles chegaram e falavam, ó, quem é que tem aí interesse na saúde? Aí se reuniam lá os deputados e falavam, não, eu quero construir um hospital na minha cidade e eu não tenho dinheiro, não fui contemplado. Então, havia uma negociação para essas emendas de relator, que o STF, então, mandou extinguir por falta de transparência de alguns deputados. A gente não pode dizer que são todos os deputados, que muita gente usou essa emenda de relator e muito dinheiro chegou nos municípios, ou chegou nos projetos, muitas emendas chegaram nos projetos, mas houve uma decisão do STF e, por enquanto, é suspensa. Impacto e desafio das emendas. Aí, vamos lá. As emendas parlamentares desempenham um papel ambivalente no orçamento público. Aspectos positivos. O que a gente pode elencar, por exemplo? Democratização do orçamento, atendimento a demandas específicas, fortalecimento do poder legislativo. Aspectos negativos, a gente vai falar um pouco sobre eles, do positivo e negativo. Fragmentação do orçamento, lógica eleitoral, risco de desvios e falta de transparência e eficiência da aplicação. Bom, nós temos um país continental com mais de 5 mil municípios, né? É muito difícil a União, com seus técnicos lá no Ministério da Saúde e Educação, saberem, né, que Lajes de Muriaé, que é um município pequeno no nosso estado, está sem um hospital, sem uma UBS, né? Normalmente, isso é feito através da representatividade dos deputados e dos senadores, que levam essa demanda e fazem emenda no orçamento e chegam nos municípios. Então, isso é uma democratização. O recurso conseguir chegar em Lajes de Muriaé. Macuco é o menor município do nosso estado. Através de uma emenda individual, foi construído um hospital lá, né? Dificilmente algum técnico ia olhar um município tão pequenininho do estado, se alguém não fosse lá falar, né? Ter voz e dizer assim, olha, é um absurdo porque o cidadão de Macuco não tem até hoje um hospital. Então, assim, há de fato uma democratização e um atendimento a demandas específicas. Eu lembro que, por exemplo, a gente conseguiu mandar uma emenda para São Sebastião do Alto, comprando tablet para a rede pública. É uma rede pública, claro, pequena, mas assim, todas as crianças levaram para casa um tablet, todas as crianças da rede pública. Então, assim, é de fato uma democratização dos recursos, que dificilmente, se não tivesse um representante lá e dissesse assim, ó, no meu estado existe uma cidade chamada São Sebastião do Alto, ela receberia, ou assim, de repente o técnico fala assim, vamos construir uma creche, vamos construir uma UBS,
mas não pensaria, talvez, que os tablets representassem um acesso à educação que aquelas crianças não teriam se não fosse o poder público destinando. E o orçamento do município não dá para comprar tablet, né? É um cobertor curto, né? E tem outras prioridades. E, evidentemente, fortalece o poder legislativo, porque a partir do momento que foi tornado impositivo, o governo, o governo tem que respeitar aquela decisão do parlamentar em mandar 50% das suas emendas para a saúde do seu estado. Então, houve realmente, de fato, um fortalecimento. Já vou passar, Cristiano, para você. E claro que a gente também tem que falar de alguns aspectos negativos. Evidentemente que o bolo que a União tinha, comia sozinho, né, decidia sozinho, agora ele tem que decidir com uma parceria do Legislativo. Então, houve, de fato, uma fragmentação do orçamento. Há uma lógica eleitoral? Há. É sempre ruim? Não. Pode ser ruim, dependendo de quem esteja levando aquela emenda e qual é o objetivo daquela política pública aplicada. Aquela política pública vai ser benéfica para aquela cidade ou é apenas eleitoreira, né? Aquela política pública é eficiente, ela está sob avaliação, ela está sob monitoramento, ela está sendo fiscalizada, né? Então, se ela tiver a lógica eleitoral, ainda que aí o Cristiano falou sobre a questão do jogo, não, quem falou isso foi o Iago. Sim, né? O jogo pode ser um bom jogo. Ela pode receber, a cidade pode receber aquela emenda impositiva do legislativo e mudar a vida das pessoas da sua cidade. E há, claro, o risco de desvios e falta de transparência, apesar dos órgãos de controle. Nós temos, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, né? Temos o Ministério Público, temos o Tribunal de Contas do Estado, quando a emenda, quando o dinheiro é estadual, né? Então, nós temos mecanismos de controle, mas há sempre o risco de desvio. Afinal, a gente lida com o ser humano, né? E a eficiência na aplicação se de fato aquele parlamentar, quando mandou aquela emenda para aquela cidade, ele de fato entendeu qual era a necessidade daquela cidade. De repente, ele manda uma emenda para um castromóvel, um lugar que não tem veterinário, né? Aí a prefeitura tem que contratar o veterinário. E o que acontece? A prefeitura não tem dinheiro para contratar o veterinário. Aí o castramóvel fica lá no tempo, estragando e a população cobrando, e aquele castramóvel é dinheiro público. Então, porque foi o quê? Mal avaliado pela pessoa que designou, que destinou aquela emenda. Vou deixar aí algumas pessoas falando. Tem Cristiano, né? Só o Cristiano e o Cristiano, né? Tem, para falar sobre as emendas. Na verdade, Noeli, eu quero só ser testemunha, né, testificar aquilo que a senhora bem falou sobre a questão de São Sebastião do Alto na distribuição dos estados. Eu vivi aquilo ali muito de perto e foi assim um diferencial na vida das nossas crianças, na rede de ensino ali. Talvez crianças da rede de ensino privada nunca tiveram oportunidade de receber um tablet, onde nossas crianças no poder público, né, no ensino público, têm essa oportunidade. E como fez a diferença no dia a dia das crianças com pesquisas, enfim, onde uma emenda pode também transformar a realidade num lugar pequeno, como São Sebastião do Alto, porém aquilo ali foi de uma grandiosidade assim, e de uma visibilidade política, obviamente, muito importante. Então, realmente, tem esse lado também, é a questão, como bem a senhora colocou, né, Meli? Saber fazer o jogo da forma certa e no tempo certo, acho também muito importante. Todo mundo sabe que o deputado é um deputado municipalista, né? Que ele visita muito, destina muito investimento para os municípios, principalmente os municípios de pequeno e médio porte. E a gente, quando acompanha, a gente viaja nos 4 anos. Esse fim de semana mesmo, a gente estava em Pádua, Laje, Natividade, Miracema, Casimiro e tal. Então, assim, é uma oportunidade que eu tenho como servidora, por exemplo, de ver que a emenda que a gente faz na teoria lá, quando a gente decide o que a gente vai fazer, qual é o ministério que a gente vai usar, aí entra no sistemazinho, lança a emenda, lança o valor, acompanha se ela está sendo bem executada, chegar lá e ver
por exemplo, uma creche, ver um hospital de pé. Isso é realmente assim, compensador, né? Porque ver que o trabalho não é só na teoria, ele é na prática, né? Então, mas é um trabalho constante, né? Porque as necessidades dos municípios, dos cidadãos, vão constante. Por exemplo, vou dar um exemplo de como a política pública tem que acompanhar a tecnologia e a sociedade. Toda vez que a gente constrói uma creche, uma escola, hoje em dia a gente não pode pensar que não seja com ar-condicionado. Porque o ar-condicionado, até uns anos atrás, era artigo de luxo. Hoje todo mundo tem acesso ao ar-condicionado. Então, assim, não tem como pensar numa creche sem o ar-condicionado, né? Não é mais artigo de luxo, é necessidade. Até porque a gente está aí nessa mudança climática. Ou a mesma coisa, tem 15 minutos, a Larissa está me avisando aqui, mas vamos terminar no horário certinho. Ou, por exemplo, também num hospital. É impossível você entrar numa recepção do hospital sem o ar-condicionado. A necessidade também, ela vai apurando, né? Porque, assim, às vezes a gente entra num hospital privado e não tem ar-condicionado na recepção. Mas quando o cidadão entra num hospital público, somente se ele é novo e tudo, ele entende que não pode deixar de ter um ar-condicionado, porque a necessidade do cidadão vai mudando, a sociedade vai mudando, a tecnologia vai formando, a informação, o conhecimento vai mudando. Isso tem que ser também acompanhado através das políticas públicas e também através das emendas destinadas para aquela construção, para aquela política pública. Só um instantinho, eu já vou te dar a palavra, só para a gente andar um pouquinho. Então, os futuros líderes e formuladores de políticas, alguns já são, né? Alguns, nem todos são futuros, né? Mas futuros líderes de políticas públicas. Acabamos de discutir as emendas parlamentares, que é um instrumento que permite a deputados e senadores carimbar recursos no orçamento da União. Em tese, elas são a voz do povo nas prioridades do gasto público, dizendo: olha, a minha cidade existe e aqui eu preciso de uma creche. A minha cidade existe e aqui meus alunos precisam de tablets, né? Corrigindo falhas e atendendo demandas locais que o executivo muitas vezes não enxerga. Opa. Mas aqui vai a provocação para vocês que estão se formando para pensar o Brasil. Se as emendas individuais de bancada são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a executá-las, e elas consomem uma fatia significativa do orçamento, o que isso realmente significa? Estamos caminhando para um parlamentarismo informal, onde o legislativo dita a agenda? Qual é o real impacto dessa imposição na capacidade do governo federal de implementar grandes políticas nacionais, aquelas que transformam o país como um todo, como uma reforma educacional profunda ou um plano ambicioso de infraestrutura logística? E pensando na transparência e na eficácia, como garantir que esses recursos, que agora são obrigatórios, sejam aplicados da melhor forma para a sociedade e não apenas para satisfazer interesses eleitorais imediatos, ou pior, abrir portas para a corrupção? O que vocês acham? Eu só vou ter que estabelecer um limite. Vamos fazer assim? Quantas pessoas? Dá 4 pessoas? Pode ser, Larissa? Será que dá tempo? Eu estou com medo do tempo de vocês. Quem é que pode, quem quer falar? A Elba, que já estava com o braço, com o braço não, com a mãozinha levantada, Iata. Então vamos lá. Primeiro, quem é? Noeli, uma política pública que foi feita agora, que acredito que não tenha gasto tanto, é a questão dos alunos do terceiro ano do ensino médio já estarem automaticamente inscritos no Enem. Eu não acredito que tenha gasto tanto, e foi uma coisa assim que beneficiou muito, porque muitos não têm acesso à tecnologia ou não sabem fazer, e também porque a inscrição é cara, custa em torno de R$ 90. Então, isso aí beneficiou milhões de pessoas a terem acesso ao ensino superior. Muito bem. Iata? Não, é Cleiton, né? Agora, desculpa. Tem pessoas na minha Oi, Noeli, frente. tudo bom? Então vai, pode ir. É porque pode ir. Você estava na minha frente, acho que eu fui o último a levantar a mão. Não, pode ir, alguém vai. Então, obrigado, Iata.
Eu concordo com a democratização do orçamento, isso é inegável. A gente que acompanha o trabalho do deputado, principalmente, né, aqui no partido, a gente vê a importância disso. Mas isso traz eu, como advogado, eu tenho sérias dificuldades quando eu lembro da minha aula de constitucional, das coisas quando vinha competência, né, do legislativo, do executivo e judiciário, e numa época que muitas se fala em invasão de competência, eu tenho dificuldades em ver o Congresso com um quarto do orçamento tirando essa possibilidade do executivo. E assim, não é que eu seja contra, não, muito pelo contrário, eu acho até que é louvável. O problema nós fizemos o Brasil já fez já teve um referendo, né, porque a população escolheu o presidencialismo e por vias transversas, na minha opinião, o Congresso vem mudando isso que foi decidido pela população. Se é bom ou ruim, a população foi lá e votou pelo presidencialismo quando foi perguntada a ela o sistema de governo que ela preferia para o país. Então, essa invasão, né? Hoje a Noeli mesmo falou aqui, tem uma parte significativa do orçamento destinada a esse tipo de hoje. A Noeli deu uma aula aqui de emendas e são tantas elas que elas foram criando uma impositiva, de bancada, e assim foi alejando o orçamento do executivo. E isso quem paga no final das contas é a população, porque o executivo ele vai querer dinheiro para executar a política que ele acha necessária, só que ele não vai ter o orçamento e vai buscar como tá. A gente tem a discussão agora se é certo ou errado, o Congresso vai decidir, vai discutir a questão do EF. Mas essa questão é o quê? É para o cobertor curto. O cobertor é curto. E sendo cobertor curto, ainda tem um quarto do orçamento livre, né? Do orçamento livre que a gente chama para essas emendas. Então, assim, como não é questão se é bom ou ruim, é a questão do nosso sistema jurídico hoje, e isso me traz muita dificuldade em ver. Mas a gente pode pensar também, por exemplo, que se a gente tiver com uma qualidade nas representações, uma qualidade na formação, essas emendas vão chegar nos lugares certos, na hora certa? Então, assim, a questão não é chegar, e aí a gente tem que sempre partir da premissa da boa-fé, né? A boa-fé, ela é presumida, né? E a má-fé, ela tem que ser provada. Então, todo mundo, desde que prove ao contrário, está agindo, pegando esse dinheiro e agindo de boa-fé. Isso é indiscutível. A democratização do orçamento é muito bom, e é claro que o executivo ele não tem olhos para uma cidadezinha pequena que tem ali no interior. Não tem. Isso aí a gente via ao longo dos anos do Brasil esse esquecimento, principalmente da cidade do interior. Mas a questão é o que preza a separação de poderes. E o executivo, na separação dos poderes, no constitucional, foi dado ao executivo a prerrogativa do controle do orçamento. Essa é a coisa. Eu vou pedir só para quem está com a mão levantada, vamos avançar só um pouquinho, a gente vê o tempo no final, se dá para a gente, só para falar aqui, que eu acho que é importante também, como a gente está aqui, né, se vocês me permitem, avançar e falar o seguinte: por que estamos aqui nessa segunda falando sobre políticas públicas e orçamento? Qual a responsabilidade dos partidos políticos na elaboração, execução e fiscalização de políticas públicas? Afinal de tudo, quando nós estamos aqui na Academia de Líderes do Solidariedade Rio de Janeiro, né? Então, está aqui a responsabilidade que nós temos enquanto partido político. Nós temos responsabilidades que podem ser analisadas em diferentes fases, né? Mas na formulação de propostas e plataformas, na ponte, o partido tem a responsabilidade de ser ponte entre sociedade e governo. É através dos seus representantes eleitos, das suas bancadas, que ele pode discutir e fazer essa voz de um cidadão de Macuco chegar no Congresso Nacional. O partido é responsável pela articulação e negociação no executivo
e no legislativo, isso quando a gente fala negociação, é no melhor termo que seja, que possa ter, no melhor é, âmbito que possa ter, de negociação vamos vamos ampliar o orçamento, vamos diminuir aqui, vamos cortar dali, vamos implantar um novo imposto, vamos isentar o imposto de renda para quem ganha até 5.000 reais. Esse também é um papel do partido político discutir lá, né? Treinamento e formação dos quadros. Se a gente tem bons representantes e bons gestores, provavelmente o deputado eleito, o vereador eleito, o deputado estadual eleito, ele vai entender e vai trabalhar pela melhor política pública para a sua região, né? E os quadros que no entorno, daqueles que ocupam lugares na gestão pública, também vão estar qualificados, entendendo que a política pública é uma responsabilidade de cada um de nós. Definição de prioridades orçamentárias, né? Negociação e barganha. Barganha no sentido de, olha, você me dá mais dinheiro para minha cidade aqui e a gente consegue avançar com uma outra fonte de dinheiro ali, né? Então, existe essa negociação que o partido político, através das suas bancadas, faz. Fiscalização da aplicação dos recursos. A bancada a Câmara de Vereadores lá de Barra do Piraí, do Pedrinho DL, ele é legítimo fiscalizador do Solidariedade na sua Câmara, né? Transparência partidária. Nós também temos que prestar contas. O partido presta contas do TRE, no TSE, dos seus gastos, do que entra dos seus fundos eleitoral e fundo partidário. Nós também temos a obrigação de sermos transparentes, porque também é dinheiro público. Então, esses são alguns que eu elenquei do papel do partido político, porque nós estamos aqui. Em resumo, os partidos políticos são atores cruciais que moldam a agenda de políticas públicas, influenciam diretamente a alocação de recursos no orçamento, são responsabilizados pela sociedade, pelos resultados de sua atuação. Seu programa e organização interna determinam, em grande parte, as políticas que serão propostas, implementadas e financiadas no país. E quem julga isso? O eleitor. Saber se aquele deputado, aquele vereador, aquele prefeito daquele partido que apresentou uma proposta, um programa durante o período eleitoral, se cumpriu, se o partido está cumprindo, né? Esse é o nosso órgão de controle, né? E aí, antes de passar a palavra para a gente finalizar isso, será que é por isso que estamos aqui, nós como partido, como líderes, seja em qual posição a gente esteja, de gestor, de funcionário, de servidor ou de mandatário, temos responsabilidade na execução, na formulação, na fiscalização, na discussão do orçamento de políticas públicas? Então, antes de terminar, vou passar a palavra para o Iata, e tem o nosso vice também, o Carlos Januário, estava aí, né, Januário? Quero ouvir você aí, para fechar aí. Acho que a gente tem 2 minutinhos, 1 minuto para cada um. Vamos lá, Iata. Então, vou falar. Carlos Januário, que é a vez, pode falar também. Fico feliz aqui. Posso falar? Pode. Então, Noeli, falando sobre a questão das emendas parlamentares, eu gostei muito na semana passada da fala da Daniele sobre o que ela já tinha com relação ao controle e aquilo que existia e não estava funcionando, ela instituiu isso, botou para funcionar. Eu sei que o executivo ele é muito elaboral, ele é bem burocrático, ele traz ferramentas para o executivo federal, para o estado e o município. Eu acredito que se tivessem ferramentas de controle lá na ponta, eu não sei se tem também, eu estou fazendo aqui até uma provocação, mas para determinadas aplicações de recursos eu não vejo muito apesar de já ser um avanço ter o portal da transparência, mas eu não vejo na aplicação como você fez lá em Padre, você acompanha do início ao fim,
e o Áureo é o que mais, o deputado Áureo é o que mais implementa emendas lá no nosso município, né, que é no meu município, que a gente é grato por isso, mas não vejo ferramentas que possam dar esse retorno para a sociedade, ferramentas de controle, né? É só uma provocação, porque se alguém souber, ou de algumas também que eu não conheça, pode falar sem problema, que aqui é a plataforma de aprendizado, mas eu não vejo a aplicação disso. Certa vez eu fiz um curso de elaboração de projetos e eu perguntei ao professor sobre alguma, por exemplo, vai fazer um canil. A aplicação dessa emenda, ele falou, não, isso não é fiscalizado, isso não é obtido como, não tem uma fiscalização sobre isso. É só isso Carlos mesmo. Januário, para terminar, nosso vice-prefeito de Japeri. Tudo bem, Noeli? Boa noite, gente. Carlos Januário, vice-prefeito de Japeri. Só mais uma colocação. Eu acho que a gente tem, dentro do Estado, né, somos 92 cidades e muitas delas têm cases de sucesso na execução das emendas. Mas acho que o mais importante disso tudo, a gente precisa fazer, como você já colocou num daqueles itens lá, né, de execução e dever, é treinar os quadros. Os quadros precisam estar capacitados, sejam eles estatutários ou comissionados. Se os quadros não estiverem treinados e capacitados, concursos, profissionalizar, aí você tem uma dificuldade natural, porque todas as emendas elas vêm através de algum programa, ou vem através da Caixa Econômica, ou vem é um sistema. E se você não atualizar o seu quadro administrativo, seja ele estatutário ou comissionado, você tem uma lentidão. E aí acho que, dentro do aspecto negativo, a gente conseguiria reduzir um pouco dessa perda de controle, que é o pinga-gotas, né? Que acaba escorrendo pelos dedos e você acaba não conseguindo ter o olhar da ponta. Porque o Brasil é muito grande, o Brasil é muito imenso. E a gente fica por conta, é o deputado que está na ponta, somos nós vice-prefeitos, somos vereadores, e a gente só consegue fazer esse controle efetivo para evitar aqueles aspectos todos negativos que estão ali, ou minimizar. Eu acho que é dar treinamento ao administrativo que hoje está dentro da gestão de cada um de nós. Então, vamos terminando agora, espero que tenha sido útil. E antes de terminar, eu queria falar sobre duas experiências que eu lembro sobre emendas. Uma emenda de 5 creches que o deputado destinou para uma cidade, a cidade do Duque de Caxias, e o governo era adversário. E o governo fez questão de perder a verba das 5 creches. Anos depois, ele conseguiu recuperar isso lá, e as 5 creches foram feitas 6 anos, 7 anos, 8 anos de atraso. Isso é uma experiência que a gente teve. E a outra é que, e é a preocupação do deputado na formação dos nossos quadros, é isso. Muitas vezes, nós destinamos uma emenda para o município, e isso não acontece no Rio de Janeiro, não, acontece no Brasil inteiro. Por aquele município, ele precisa daquele município, mas ele não tem técnicos que consigam executar a emenda. Então, a emenda se perde, porque aí existe uma burocracia e tem que se tomar cuidado mesmo, porque a gente está falando aqui de dinheiro público, e muitas vezes os municípios não conseguem acessar os recursos por falta de técnicos que consigam executar o projeto do início ao fim. Então, às vezes, ele recebe parte do pagamento, nenhum pagamento, a obra fica inacabada por falta de qualificação técnica, de quadros técnicos. Às vezes o município não pode pagar mesmo. Ele às vezes não tem e não pode pagar um técnico de fora. Mas terminando assim, eu espero que a aula tenha sido boa, que vocês tenham gostado, que estejam à altura de vocês. De fato, como eu falei no início, eu estava bem ansiosa e bem nervosa, porque eu sabia que a régua de vocês é alta e eu não queria decepcioná-los. Espero que tenha sido bom, que tenha servido para a gente refletir para algumas coisas e que eu tenha levado para vocês um pouco de informação do nosso dia a dia sobre políticas públicas e orçamento. Tá bom? Excelente Maravilhosa. aula. Professora, a Excelente senhora é aula. maravilhosa. Tenha certeza de que foi maravilhosa a aula, Noeli. Obrigada. Parabéns, Noeli. Parabéns Obrigada pela pela aula. participação de todos, Obrigado. obrigada pela Pena que o presença de tempo todos. foi curto, né? Foi muito bom, parabéns. Aula maravilhosa, Noeli, parabéns. Boa Gente, noite, Noeli. muito obrigada pela presença. Boa noite, parabéns, Boa Noeli. noite. Boa noite, Noeli. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Noeli, Tchau. um beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite, Tchau, Noeli. Lívia. Tchau. Boa noite, Noeli.